Olá, olá, bem, hoje temos mais uma aula, uau, de GA. Eu vou acabar rápido, tentar pelo menos para ver um treco de cedo, tentar acabar minha lista de cedo pelo menos hoje. Amanhã eu vou estar bem ocupado, então, né? Talvez não tenha aula, vamos ver no que dá. Bem, a gente revisou trigonometria, a gente tem então aqui triângulos e retângulos, basicamente. A gente reviu a função seno e cosseno, tangente e tudo mais. Aí, tipo, a gente também percebeu que se a gente tem aqui um triângulo retângulo com dois lados iguais, L e L, e a gente tem um outro triângulo semelhante com KL, KL, aqui esse aqui é A, aqui é KA, então tudo são os mesmos lados, só que tudo multiplicado por A, por K, então a gente teria que as razões entre os lados seriam as mesmas, basicamente, ou seja, A sobre KA é igual a L sobre KL. Ou L sobre A é igual a KL sobre KA, sabe? Se você tirar esse K também vai ficar a mesma coisa também, se você pensar. Mas é isso, mano, basicamente. Aí, de forma geral, a gente tem aqui um pouquinho mais sobre seno. O cosseno, ele é o lado adjacente, por exemplo, cosseno de integral seria lado adjacente, ou seja, B sobre A. Então, tá aí. E o cosseno de 60 graus, se você quisesse, poderia ser o C sobre A, que é o lado adjacente, sobre a hipotenusa, e né. Beleza. Aí a gente também tem aqui que a altura de um triângulo é igual a L raiz de 3 sobre 2, correto? Sendo L o lado do triângulo e esse triângulo é isósceles. E aí a altura desse triângulo isósceles seria o L raiz de 3 sobre 2. E aí, se a gente fizer o cosseno de 30 graus, a gente consegue. Mano, aqui. Mano, eu não vou explicar, que isso aqui é bem tranquilo, meu. É só a gente. Se quiser ver, olha, mas é basicamente aqui provando como funciona cada coisinha. Aí o seno é o ângulo, é o lado oposto sobre a hipotenusa, no caso de 160 graus. O lado oposto seria o H, então é H sobre A. O seno de 30 graus seria o A sobre 2 sobre A e assim por diante, entendeu? Bem de boa. Aí a gente vai tentar usar trigonometria em geometria analítica, que basicamente a gente pode achar qualquer ponto por meio dos graus. Ou seja, tipo, se a gente tem um vetor aleatório aqui, se tem R, um vetor de tamanho R, e a gente tem os graus dele também, na real, tipo, se a gente tem aqui, nossa, mano, tá bugado. Tá mais pra cima, que estranho. Se a gente tem. Nossa, mano, tá muito estranho. Mas basicamente, se a gente tem aqui um vetor de tamanho R e aí a gente quiser achar um ponto a partir dele, e a gente consegue achar qualquer outro ponto. Por exemplo, a gente pode pegar o ângulo. Por exemplo, se a gente tem aqui o vetor aqui, 1, 0. E aí a gente quer, por exemplo, pegar o ponto 2, 0. Aí é só pegar aqui e falar que aqui é 2R, o ponto 2, 0. Beleza, mas e daí? Beleza. Se a gente quiser, por exemplo, então pegar o ponto. Deixa eu pensar. 3 4 mas a gente só tem aqui o vetor 5. Se a gente tem um vetor de tamanho 5 aqui, chegando 5 0. Bem, se a gente fizer aqui um ângulo específico, aí aqui ficar 5, aí a gente vai ter aqui o ponto 3 e 4. Em que basicamente ele vai ser obtido com o ângulo de. Bem, aqui é 4, aqui é 3. 3, 4, 5, não lembro os ângulos, mas tem. É um triângulo isósceles aí, mas, retângulo, mas basicamente é isso. Aí uma forma. Aí, bem, beleza, mas a gente nem sempre vai receber um vetor e tudo mais. Mas a gente pode receber aqui um. A gente pode receber uma reta aqui, de tamanho R, no caso R é igual a 2 nesse caso. E caso a gente queira pegar o ponto P, a gente pode chegar, usando essas coordenadas, a gente vai chegar aqui o P, ele tem tamanho 2 e ele tem 60 graus em relação à origem. Então é isso, mano, basicamente, bem tranquilo. Aí aqui tem umas formas de achar os pontos e tal, mas ficou meio ruim aqui, sendo sincero. Achei meio. Ficou. Eu não sei desenhar. Aí as coordenadas polares não são únicas, a menos que elas sejam restringidas entre 0 e 360, e os graus, no caso, e o R tenha que ser maior que 0. O R tem que ser diferente de 0, sei lá. Porque, tipo, se ele for por 3,390, então os dois vão ter tamanho 3, ok, mas os dois também ser o mesmo ponto, porque 390 graus é como se fosse uma volta mais 30 graus. Então, enquanto 30 graus seriam 30 graus. Então, esses dois aqui são iguais, esses dois pontos. Beleza? Aí a relação entre coordenadas polares e cartesianas.
Basicamente, mano, isso aqui ficou bem confuso, mas se a gente tem que as coordenadas cartesianas de um ponto são x e y, e aí a gente quer achar, e a gente tem que as coordenadas polares são o r e θ, então a gente pode descobrir, a partir dessas únicas duas informações, a gente pode descobrir o valor de x e y a partir das polares, se a gente quiser, que basicamente, se ele estiver, bem, lembrando, só para falar para vocês um pouco, um desses gráficos aqui tem o eixo x e eixo y, certo? X e y. Aí aqui a gente vai ter quatro quadrantes, no caso, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se estiver no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Se estiver no segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é menor do que zero. Se for no terceiro quadrante, seno é negativo, assim como cosseno. Já no quarto, seno é negativo e o cosseno é maior do que zero. Por que isso? Mano, basicamente, você pode olhar o seno como o eixo y. Tipo, aqui no primeiro quadrante, ele vai estar aqui, né? E no segundo quadrante também vai estar aqui. Nessas posições, o y é positivo. Já no terceiro, ele vai estar aqui, que vai ser negativo, e na quarta também vai estar aqui, que vai ser negativo. Já o cosseno, bem, no primeiro quadrante vai estar aqui, que vai ser positivo, assim como no quarto quadrante vai estar aqui, que vai ser positivo. Mas no segundo ou terceiro quadrante vai estar aqui, que vai ser negativo. E aí, basicamente isso. E aí, como a gente vai olhando esses bagaços? Mano, se a gente tem uma reta, ahn, se a gente tem uma reta, por exemplo, aqui, aí a gente vai ter o θ aqui, aí a gente vai ter que o ponto vai ser r, vírgula θ, ou seja, ele vai ter um tamanho r e vai ter o ângulo θ. Beleza? E se a gente tiver um ângulo aqui? E aí, com um ponto aqui, como ficaria? Ficaria o r, mas o θ seria assim. E aí, como a gente calcularia o θ desse ângulo? A gente poderia calcular o θ desse ângulo aqui, mas com menos. Aí, tipo, por exemplo, se aqui fosse 135 graus, quanto é 180 menos 135 graus? Porque aqui tem 180 graus, esse negócio completo aqui. 135 graus menos 180 é 45, então aqui é 45 graus. E aí, como aqui é negativo, então a gente vai falar que é R, menos vírgula 135. Mas aí o cosseno de 135 graus é igual a menos cosseno de 45 graus. Que aí, no caso, raiz de 2 sobre menos raiz de 2. O cosseno de 135 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Bem de boas. E aí, se estiver, por exemplo, no terceiro quadrante, aí a gente vai ter um ângulo. Aí a gente vai ter um ângulo assim, por exemplo. E aí, beleza. O que a gente faz então com esse ângulo? Bem, para calcular esse ângulo, a gente, por exemplo, se θ3 for igual a 210 graus. Bem, 210 graus, aqui é 180, certo? Isso aqui tudo. Então, aqui só vai ter 210 menos 180, 30 graus. Beleza. Então, o cosseno de 30 graus, negativo, porque ele está aqui em um dos lados em que o cosseno é negativo. Então, aqui a gente vai ter que o cosseno de 210 graus é igual a menos cosseno de 30 graus. Perfeito. E se estiver aqui, então vai ser, beleza. Aí, se a gente tiver, por exemplo, um negócio assim, esse θ4 igual assim. Bem, se for, por exemplo, 300 graus, então aqui a gente vai ter andado. Então aqui, ó, a gente vai ter 300 graus nesse total e aqui a gente vai ter 300 mais 60, então aqui é 60 graus, que é 360 graus, uma volta completa. Então a gente vai calcular só o cosseno. Então, cosseno de 300 graus é igual a cosseno de 60 graus. Perfeito, né? Perfect, perfect. Se for com seno, aí vai ser a mesma ideia, mas a diferença é que se estiver nesse ponto, se estiver nesses dois quadrantes, vai ser algo positivo, ou seja, por exemplo, seno de 30 graus é igual a seno de 30 graus, realmente, ou seno de, sei lá, aqui, seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus, beleza? Mas, se estiver embaixo, aí se estiver, por exemplo, aqui, aí o seno de, sei lá, 210 graus é igual a menos seno de 30 graus. Enquanto se estiver aqui, seno de 300 graus é igual a menos seno de 60 graus. Perfeito, né? Basicamente isso. Tranquilo, mano. É bem de boa. Aí, tipo,
Se você quer achar o y, é só falar que é r vezes seno de θ, sempre levando que o seno de θ ele vai variar com o sinal, com o quadrante que ele está e tudo mais. E se a gente quer achar o x é igual a r vezes cosseno de θ. É bem tranquilo, mano, não tem muito o que pensar, sendo bem sincero. Aí aqui a gente tem mais uma pequena relaçãozinha, se a gente tem o x e y e a gente quer achar o θ e o r, bem, o r a gente só fazer o Pitágoras, né, basicamente. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E para fazer o θ, é só a gente fazer que, ou a gente faz o cosseno de θ, que é, bem, lembrando, o cosseno de θ vezes r é igual ao x, e o y é igual a seno de θ vezes r. Então, tipo, é só a gente fazer esses dois aqui, aí a gente vai chegar aqui, θ é igual a x sobre r vezes... Não, arcosseno de x sobre r, e também que o θ é igual a arcosseno de y sobre r. E aí a gente faz um sisteminha com isso aqui, e aí a gente chega no ponto comum disso aqui. Ou, se preferir, a gente pode fazer com arco tangente de y e x. Tipo, você não concorda que tangente é o lado oposto sobre o adjacente? Então, tangente é igual a y sobre x, correto? Porque, ou se preferir, tangente é igual a seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual a y sobre r sobre x sobre r. E aí, esses r's cortam, ficando só y sobre x. Então, θ, ele é igual ao arco tangente de y sobre x. É isso, mano. Bem tranquila a aula de hoje. É isso, mano. Tô indo ver MD.